ainda. Eu tenho material para te mandar. Vídeos. Porque, porra, o trabalho dele lá no Chile... Se você quiser... Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece. Olá, internautas, navegantes, companheiros, amigos da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Setor Privado Mobilizado. Aqui na Rádio Petroleira, programa que é de responsabilidade da Secretaria das Empresas Privadas do Sindipetro RJ, cujo coordenador é nosso amigo, irmão, camarada, professor Ivan Luiz, o homem que sabe o que diz. Valeu, Candal! Não pode esquecer, esse detalhe é importante. E hoje o auditório está repleto, né? Verdade. Temos hoje duas pessoas ilustres aqui presentes, né? Porque o que é habitual e permanente sou eu e o Furtado, né? Isso é habitual e permanente. Nossa. Mas hoje temos a presença do nosso querido diretor Arlindo Pereira Anastácio, Grande Arlindo. né? De origem lá de Manguinhos, e nosso companheiro Wagner Barradas, que mais uma vez vem aqui a brilhantar esse programa. Ilustrar esse programa com seu Boa noite, conhecimento. companheiros. Salve, salve. Boa noite, companheiros. Saudações tricolores. Grande Furtado, homem que está sempre bem informado. Saudações rubras. Tricolores. Saudações vascaínas, com muito orgulho, com muito amor, mesmo estando naquela zona complicada. Mas, como diria, o Vasco é que nem um ônibus, né? Tirando o motorista e o cobrador, o resto é passageiro. Não é não, professor? Eu prefiro pular essa página, entendeu? Virar essa página, porque é meio complicado, porque dizem o seguinte, que contra fatos não há argumento, entendeu? Aí fica complicado. Tanto que eu mudei meu nome, meu time, eu mudei o nome do meu time. Eu sou vice da Gama, assumidíssimo. Assim como o Furtado assume também determinada posição, então eu também sou vascaíno também. Não, eu já sou mais radical. Eu deixei de ser tricolor. Agora eu sou tricolor. Em vez de ser tricolor, agora eu sou fluminense. Pronto. Tá certo. Então olha só. Eu sou flamenguista, estou aqui também, né? A mesa está tão boa a mesa. Flamengo, né? Saudações flamenguistas também, né? Botafoguense, é isso? Não, eu sou tricolor, mas sou ecumênico. Tá certo. Mas representando aqui a estrela solitária, nosso Castelinho DJ ali nas carrapetas, né? Feliz da vida, feliz que nem pinto no lixo, né? Mas vamos ver, né, Castelo? Se não vem o cavalinho paraguai, não vai, né? Rapaz. Não vai perder o gás aí no meio do caminho, não. Vamos ver. Castelinho, esse programa nosso, qual o número, hein? Você sabe qual é o número desse programa nosso aqui? Nós estamos hoje aqui desfrutando. Não. Eu queria realmente... 25163742. Repita. 25163742. O telefone da Rádio Petroleira. Importante. Esse é o número do telefone. E o nosso programa hoje é o programa 75. O programa Setor Privado hoje é o 75. Então, nós temos uma pauta, mais uma vez aí, o programa está bem extenso aqui, o material. No dia 17, é isso mesmo, hoje é um dia muito especial para a nossa humanidade, sofrida, desrespeitada, violentada, agredida, não é? Hoje, o nosso querido diretor, Antônio Furtado, fez uma reflexão profunda e nos trouxe, né, à tona uma data fundamental, que é o Dia da Compreensão Mundial. Não é isso, Furtado? E uma coisa importante, nesse momento que a gente vive, né, tão conturbado, e que a gente deixa até passar determinadas situações, então determinados dias, então determinadas homenagens, né? Lógico, evidente que a gente precisa ter isso como dogma da compreensão, até para ter como perdão base essencial. Agora, existe uma coisa aí que está difícil da gente compreender, de repente até perdoar, são os nossos políticos, né? São nossos políticos, eles não fazem por merecer, de uma certa forma, a nossa compreensão. E amanhã, companheiro Ivan, companheiro aqui da mesa, neste Brasil, talvez haja um fato que mereça toda a reflexão
né, como disse muito bem o nosso companheiro Hugo, porque amanhã vai ser votado se vai prosseguir ou não, se aquelas pessoas que foram julgadas, elas vão ser presas ou não. A gente está falando aquilo que dá nos jornais, né? A gente não está aqui, em momento algum, inventando, então levantando falsos testemunhos. Mas com relação... E a gente espere, né, companheiros? A gente espera que conseguirá esse ministro ele siga a consciência nacional e com certeza pede um posicionamento pela condenação. Vamos esperar, eu acredito que amanhã talvez seja um marco na nossa história brasileira e a gente espera que isso realmente venha a acontecer. Esse aí é tema da nossa matéria aqui do programa, mas o nosso querido Barradas... Você me permite um pequeno comentário a respeito disso que o Furtado acabou de falar? Esse senhor que vai fazer a declaração do voto, o decano, né, Celso de Mello, ele já tinha se pronunciado a favor, né, dos embargos infringentes, né? Então eu particularmente não espero muita coisa disso não, porque o que ele está alegando aí é que a questão é única e exclusivamente de julgamento jurídico, né, considerando apenas como é que se diz, o que consta... Embasamento jurídico. Embasamento jurídico, perfeito, Barradas. Um embasamento jurídico dentro do que consta o caráter intrínseco do processo. Não, como é que... interno, como é que chama? Me traz aí, por favor. Regimento interno do Supremo Tribunal. Então é isso que ele vai fazer. O julgamento dele vai ser único e exclusivamente nesse sentido. Nesse sentido, acho que não vem boa coisa por aí, não. Então vamos aproveitar Barradas tem aí. De decano para decano, por favor, Ivan. Não, eu gostaria que você lembrasse que existe a deusa da justiça. Sim, nossa brava Temis, né, meu guru? Nossa brava Temis. Então, resultado, Temis, não é Temer. Não, é Temis. Quem não deve, não temes. Quem não deve, não teme. Então vou desejar em nome de todos que a deusa da justiça Temis ilumine o nosso bravo decano, ministro Celso de Mello, que amanhã ele tome uma decisão realmente que venha de encontro ao que o povo tanto está ansiando nesse momento. Não, ele falou que não se submete à pressão da sociedade. Eu diria que ele não tem que se submeter à pressão da sociedade, mas ele deve se submeter à pressão da história. Essa é uma das pautas nossas. A outra é o seguinte: nós temos que dar apoio aos professores da FAETEC que estão numa luta muito grandiosa, né? E então, o nosso companheiro Barradas ficou de trazer um diretor do sindicato lá da FAETEC, mas acho que o cidadão não conseguiu chegar, não é isso? Na verdade, companheiro Ivan, eles estão ainda engajados no movimento, que está realmente num momento delicado, e até creio que por conta disso não puderam se fazer presente. Rapidamente colocando, o que está ocorrendo é que ainda não há nada definido no horizonte. A greve está contando com uma adesão de cerca de 50% dos professores. Está havendo uma intransigência por parte dos políticos, como o Furtado bem colocou há pouco, né? Na hora de se elegerem prometem tudo, depois esquecem tudo e desrespeitam todos. Agora, duas coisas que eu queria colocar rapidamente. Primeiro, o convite ao diretor do SIND-FAETEC, Gustavo, que a casa está aberta, conforme vocês já colocaram, para que ele venha aqui rapidamente expor a luta deles, sem proselitismo político, meramente trazendo o interesse da classe. Verdade. E um ponto que me preocupa como pai é que nós estamos com o pessoal que está cursando o 3º ano do ensino médio, prestes a prestar o exame do Enem. Então que haja um esforço conjunto, familiares, professores, alunos, exatamente, porque aí nós vamos mostrar a força que realmente emana de uma categoria que está brigando pelos seus direitos, mas respeita também o direito dos outros. Então a única preocupação que eu tenho, e o convite está feito ao Gustavo, para que ele venha fazer da rádio a sua tribuna. Claro. Outro ponto também importante para todo mundo é o seguinte: eu estava ouvindo na rádio Roquete Pinto, que eu sempre ouço a Roquete Pinto pela manhã. Roquete Pinto, né? Programa do Jorge Ramos, eu acho muito bom o painel em debate, muito bom.
E o Ivani estava lá presente. Ivani, meu amigo, eu conheci o Ivani criancinha mesmo, lá na Escola 15, lá em Quintino. Jogou bola de gude com ele, professor? Não, porque ele era criança, eu já era meio grandinho. Mal, já era ele até tem muito orgulho, ele fala assim, Ivan, eu fui o primeiro diretor da Sandra de Sá e tal, que na época a Sandra tocava no nosso conjunto e tal. Então, ele tinha uma mesa, um debate fantástico, onde se falava da intolerância religiosa, né? Então, ele comentou sobre traficantes evangélicos, olha só, traficantes evangélicos expulsando religiosos das favelas. Não é um paradoxo? Ô, Ivana, com certeza absoluta, porque como pode uma pessoa se apresentar como um homem de Deus e ao mesmo tempo ser um elemento do crime? Então, na minha tosca visão, eu acho que o que está por trás disso são várias situações. Primeiro, o interesse imobiliário, porque hoje com comunidades pacificadas, obviamente que é uma valorização de imóveis e interessa a diversas pessoas, né? O segundo ponto preocupante são os interesses políticos. Nós estamos a ver aí um embate entre o pastor Marcos, Afro-Reggae. 15 aninhos aí. Na minha opinião, não tem nenhum santo, porque se tivesse, não estavam no embate, estavam unidos. Pelo menos eu penso assim, quando a gente está caminhando para o bem, eu te dou o braço e vamos juntos, não fico guerreando contigo. Boa reflexão. Perfeito. Agora, o mais triste disso é que se nós olharmos o histórico, estão expulsando basicamente o pessoal da Umbanda e do Candomblé. Posso falar com isenção porque me considero um teísta agnóstico, tá? Respeito todos para ser respeitado. Isso nada mais é do que uma nova diáspora. Um povo que veio da África, escravizado, conseguiu manter a dura pena da sua cultura aqui no Brasil, inclusive enriqueceu esse cadinho que é o Brasil, essa diversidade que é o Brasil, graças a Deus, construindo inclusive a sua religião em bases até muito primárias, com amor, com dedicação, em contraponto aos suntuosos templos das igrejas que hoje estão a expulsá-los. Não consigo conceber isso, Ivan. Também não consigo não. Mas vamos fazer aqui uma outra rodada, porque nós estamos aí lutando, e no programa Anistianos e Anistiados de 1º de outubro, iremos aprofundar um pouquinho mais sobre o PL 4786 de 2012, que vai fazer uma abertura dos prazos para os requerimentos, pessoal da 8878 de 94, né? E nós temos queria fazer um registro, antes de nós entrarmos aqui em Manguinhos, e antes de entrarmos nas empresas privadas, na realidade, não Manguinhos, mas nas empresas privadas, eu queria fazer uma reflexão aqui, fazer uma repercussão, na realidade, da diferença de como se trata as multas para o cidadão e as multas para as grandes empresas. Recentemente, quando nossa cidade deixou de ser Rio de Janeiro e passou a ser Buenos Aires, né? Aqueles bueiros que voavam aí. Então, aí se aplicou multa para a Light. Eu fiquei bobo quando fiquei sabendo que as multas que eram aplicadas para a Light, essas multas, ela pagaria a multa, revertendo aquilo ali, transformando em investimento para a própria Light, para não acontecer mais daquele problema. Aí agora a Chevron também recebeu uma multa vultuosa, uma multa grande. Aí vai ganhar petróleo de presente. Aí vai receber, aí vai pegar o dinheiro que seria o dinheiro da multa e vai investir em novos projetos para segurança e tal. Aí eu me pergunto o seguinte, isso para as grandes empresas, né? Elas são contempladas com a multa para fazer um caixa e fazer novos investimentos para evitar a multa. Aí nós, por distração, avançamos um sinal, por exemplo, tá certo? Avançamos um sinal. E aí, o que acontece com a gente? O dinheiro vai lá para o antro de corrupção que é o... Aí nós vamos receber esse dinheiro da multa, que seria do sinal, para nós fazermos um curso, né? Para poder... Isso. Um curso de aperfeiçoamento, para nós melhorarmos a nossa vida no trânsito, não é assim? O famoso me engana que eu gosto. Não tinha que ser assim? Com as empresas é assim? Então fica um registro aqui e um repúdio realmente a mais uma enganação ao nosso cidadão. Então agora, entrando aqui nas nossas empresas privadas, nós temos, com certeza, está aqui dois representantes, o Furtado e o Arlindo, com relação a Manguinhos, nós ficamos batendo um papo e soubemos que existe uma nova corretora analisando o plano de saúde, não é isso? Na realidade, isso foi passado para a gente,
mas não tem nada assim neste momento não tem nada de concreto, né? O que é de concreto, e aqui nós esperamos que os trabalhadores aposentados de Manguinhos estejam nos escutando, até o próprio companheiro Bernardo, que está sempre com a gente. Mais um grande abraço, meu irmão Bernardo. Dizer a esse companheiro que hoje nós tivemos a notícia, né, companheiro Arlindo, que o juiz já está com o processo do plano de saúde dos aposentados, e segundo informações desse próprio juiz, ele vai dar o parecer, então, a sentença na próxima quinta-feira. Isso é um fato. O outro fato, e aí eu gostaria até que o companheiro Arlindo tivesse mais explicação melhor, foi com referência à reintegração daquele companheiro, até que o companheiro Arlindo teve mais presença no que diz respeito do que aconteceu na quarta-feira, quando nós, o sindicato... Companheiro Álvaro Dias de Gouveia. O companheiro, ele recebeu a notícia, né, no dia 11, né, na audiência que houve, e ele foi reintegrado à empresa no dia 12, né? Mas depois desse dia eu não tive mais contato com ele, então não tenho muita coisa assim, não tenho coisas assim para falar, porque ele não procurou ainda o sindicato para falar como está a situação dentro da empresa, né? O retorno dele, como é que ele como é que a chefia de setor dele está tratando esse assunto com ele lá. Lá de um assédio, né? Um assédio. E parabenizar o doutor Celso, né? Parabenizar ele. Doutor Celso era advogado. Doutor Celso, advogado do Sindipetro, que entrou com a ação, né? Defendendo a causa desse companheiro. Foi bem sucedido. E parabéns, né? Parabéns para o companheiro que sindicalizou, né? E está usando a máquina do sindicato. Essa estrutura, né? A estrutura. E até é interessante, né, isso que o companheiro ali fez do comentário, companheiro, então o companheiro aqui na mesa, é que esse companheiro, ele era sindicalizado e continua, porque ele foi mandado embora, acho que é evidente, interromperam o contrato de trabalho dele, mas ele agora continua sindicalizado. Isso é importante lembrar sempre aos companheiros, que às vezes a gente vai distribuir o nosso papel, o nosso jornal, e o nosso formulário para o companheiro se sindicalizar. É a primeira, não só o companheiro, como a própria companheira, a primeira coisa que eles nos perguntam, o que é que o sindicato pode me dar? E aqui nós estamos dando resposta, né? Que esse companheiro era sindicalizado, foi mandado embora, mesmo ele sendo cipeiro. Ali houve uma série de infrações. Irregularidades. Isso para a gente não é novidade, né? Nem o Arlindo, companheiro, isso não é novidade. Então ele foi mandado embora, como sendo cipeiro, nós retornamos com ele, e foi importante a participação do sindicato neste caso. Agora, o mais importante, é bom lembrar, foi o companheiro ser sindicalizado. Isso foi mais importante. Fundamental. Permite um comentário rápido? Claro. Quando fazia esse trabalho de formiguinha que vocês fazem, quando me perguntavam o que o sindicato tinha a fazer, eu falei, não, ao contrário. Você vai ser mais um tijolinho na muralha que nós temos que erguer. É verdade, verdade. Então, e na GPC Química, então, continuam também vários problemas, não é isso? Na GPC Química, o problema da GPC Química é levantar, os companheiros, os trabalhadores levantou uma questão que a empresa está tentando vender, está tentando ser vendida. Tá? Mas no momento, até agora, tivemos uma reunião com o RH da empresa e com a comissão de base, mas não tem nada concreto ainda, não tem nada definido. Ainda está assim na base dos donos da empresa, né? A direção da empresa ainda está tratando desse assunto. Você falou que ia vender a parte da frente e tal. Houve isso, mas por enquanto é só boataria. Só boato. Agora uma coisa que muito bem o companheiro falou, companheiro Ivan, é que a empresa, neste momento, ela se encontra em recuperação judicial, né? A nova fórmula que eles encontraram. Porque agora tudo tudo, né? Recuperação judicial. Mas, segundo a direção da empresa, a visão deles é a visão do direito do trabalhador, né? Então, pelo menos lá a gente tem um diálogo, né? Tivemos uma reunião com a Perenco e ficou marcado para o dia 19/9 uma nova reunião com o representante, provavelmente o doutor Tanabe, o Cadena também,
ficou marcado então para o dia 19, a próxima reunião, às 15h30, aqui na Presidente Vargas. A Central Resource também está se buscando, né? Está se buscando entendimentos, aquele como hoje em dia da compreensão, né? Ver se eles entendem que os trabalhadores não podem perder tanto. Os trabalhadores começaram com uma proposta de 12%, né? Aí, depois de vai para lá e vem para cá, eles admitiram, né, ficar com os 10%. E a empresa quer dar 9%, que seria a composição do ICV de IESE, mais 2% de ganho real. Os trabalhadores estão resistentes, eles vão ficar, né, minimamente aí lutando pelos 10% para não ter uma perda tão grande. E na Petrobras nós estamos lutando para ter a correção da inflação e mais 10% de ganho real também. E amanhã, às 15 horas, nós teremos uma reunião com a Sinopec, que virá aqui ao sindicato para ver o enquadramento deles, para que nós possamos representá-los aqui junto, os trabalhadores da Sinopec. E nós queremos também, vou fazer um retorno aqui, não é? Para comentar que no próximo programa talvez nós temos aqui um comentário sobre os desastres ecológicos, talvez até por telefone. Vamos ligar para o Marcelo lá em Teresópolis, ver se ele fala por telefone conosco. Nós vamos também comentar sobre a presença do Napoleão Nascimento, que esteve aqui conosco, radialista esportivo famosíssimo, mas só que ele teve que se ausentar, mas se fosse uma carta de baralho, seria rei de copas. Talvez ele volte aqui na próxima semana também. Agora, rapaz, nós temos algumas degustações, mas eu queria muito também fazer aqui chamar a atenção para o modelo de UPP que está sendo instalado aí, e provavelmente essas UPPs têm uma data de validade. Parece que elas têm, tudo indica, né? Tem alguma dúvida com relação a isso? Não é verdade? Existe até um modelo sério. Qual é a data do término da Olimpíada? Alguém sabe exatamente o dia que termina? Não é segredo, aliás, é segredo de polichinelo, todo mundo sabe. Terminados os Jogos Olímpicos, a baderna voltará, porque o que houve, na verdade, foi um acordo com o crime. Vendam drogas, roubem, mas, por favor, sem tiroteio, sem ostentação de armas. Digo isto numa conversa que eu tive com um amigo de infância, ex-comandante do BOP. Esse modelo está fadado ao fracasso desde o início, porque ele não se preocupou em levar o Estado para dentro da comunidade. Aliás, fazendo uma observação... Levou a repressão, né? O único modelo de pacificação de comunidade dominada pelo crime se deu quando um cidadão chamado Coronel Marco Guedes, que hoje está na reserva, assumiu o comando do 24º BIB, não só pacificou favela, Roquete Pinto e Ramos, como acabou com as palafitas, deu dignidade aos seus moradores e saiu do comando sem honra militar alguma, honra essa resgatada anos mais tarde. Há um excelente livro chamado O Coronel, O Exército e a Maré, do autor Ricardo Nascimento, que este ano irá virar um documentário a pedido do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU. O autor desse livro diz duas frases importantes: temos que acabar com a nossa polícia e a UPP é uma farsa. Mas isso é história longa. Mas será que ele sabe onde é que está o Amarildo? Aí, professor, eu nem ouso dizer, porque se eu falar aqui, eu corro o risco de morrer também e desaparecer. Olha, você está amarrado. O que eu tenho que destacar é o seguinte: quando foi implantado na primeira UPP que foi implantada ali no Dona Marta, né, o discurso era o seguinte: a gente vai implantar a UPP para que o governo pudesse entrar com suas políticas públicas. Só que não entrou política nenhuma. Entrou o quê? Trocou arma por arma. Truculência, desrespeito, violência. Exatamente. Então vamos fazer aqui um momento offshore, não é? Momento offshore. Bacana, essa voz não é mole não. Então, resultado, nós demos uma parada e nós queremos lembrar o seguinte, que as empresas, elas estão fazendo um grande esforço no sentido de garantir o crescente aperfeiçoamento tecnológico, né? Por que isso aí? Isso aí se alinha à perspectiva de conhecer e superar desafios na área de recursos humanos. Isso realmente é complicado, expatriado, aquelas coisas confusas, né? E dentro dessa filosofia aplicada às relações de trabalho e com o objetivo de avaliar as condições de vida e trabalho e suas repercussões na saúde dos empregados em plataforma marítima. Outro ponto: subsidiar a companhia com dados que lhe permitam tomar medidas necessárias
ao aprimoramento das condições relativas ao processo e às relações de trabalho existentes nas plataformas. Isso foi desenvolvido em um projeto de pesquisa denominado Perfil do Homem Offshore, pela então Divisão de Relações Industriais da Região de Produção do Sudeste, RPSE. Seu objetivo principal foi o de identificar e estudar os fatores que ocorrem para a adaptação e satisfação dos empregados no regime de trabalho embarcado, suas interferências na vida social, familiar e ainda na saúde. Vamos dar uma paradinha aqui no momento offshore. E aí, companheiro, só um pequeno detalhe aí, com referência a esse trabalho do offshore, e a gente tinha até comentado aqui, né, nós tínhamos comentado aqui, que provavelmente traríamos a nossa médica, né? Não só a nossa médica, a nossa própria engenheira do trabalho. Vamos trazer assim. Para a gente, vamos dizer, para a gente esmiuçar isso para o próprio companheiro. Porque nós tivemos alguma experiência com uma empresa que teve aqui, que o companheiro trabalhava em offshore, que dizia naquela oportunidade que alguns direitos não eram respeitados, até nós lutamos, conseguimos avançar sobre isso aí. Mas isso é direito em função financeira. Mas a gente tem que explicar também para esse companheiro toda a parte da saúde dele. Né? Eu acredito que a doutora Lili, mais a nossa engenheira, possa ter porque o foco do offshore é só dinheiro. Entendeu? O foco, vamos trabalhar em plataforma porque ganha muito. Mas ele não sabe o que ele perde de saúde, de relacionamento familiar, de relacionamento social, entendeu? É uma vida confinada, uma vida complicada. E vida confinada é uma vida complicada. Aí deu... Com certeza. Mas agora, DJ, se você quiser fazer aquele, né? Dia 11 de setembro de 1973... Põe na bandeja aí, meu pai. Allende suicida-se e os militares tomaram o poder lá no Chile. E nós precisamos conhecer mais do Allende. Em 2011, nós tivemos o famoso 11 de setembro, que aterrorizou os que se acham imbatíveis, os que se acham infalíveis, os que se acham donos do mundo. Contra o feitiço. Acabou agora, 2 dias atrás, ontem foram mais 13. O grande problema, Ivan, é que aproveitar esta grande farsa para simplesmente violar os direitos humanos. Haja vista a espionagem que está graçando e as prisões sem motivação mundo afora. É verdade. E também é aniversário de um baterista famosíssimo. Olha o som dele aí. Pascal Meirelles. Pascal Meirelles, dia 11 de setembro. E dia 11 de setembro também fez 23 anos do Código de Defesa do Consumidor. Quer fazer o ainda desconhecido por muitos. Por muitos. E você vê o Estado com uma estrutura fantástica lá com o Detro. Por exemplo, Detro, uma estrutura fantástica. O Detro está tão complicado que aconteceu o seguinte, rapaz. O consumidor fazendo a fiscalização de ônibus. É uma vergonha isso. Uma coisa rápida aqui. E tem que elogiar o trabalho que está sendo feito pelo PROCON. Verdade. O que o PROCON está fazendo? Fantástico. Tem restaurante, nós estamos falando aqui que está saindo nos jornais, né? Tem restaurante famosíssimo aí com tudo tecido. Em Maricá, tem Maricá. Lá o Princesa, 5 toneladas, meu irmão, 5.000 quilos de produtos complicados lá. Parabéns, PROCON. Parabéns, PROCON. No dia 12, então, aniversário do grande amigo meu de Maricá, lá, o Sandro Lima. Aniversário também da nossa querida cantora, eu adoro essa mulher fantástica, hein? Aí, gente. Brava Alice Brandão. Brava Alice Brandão. Aniversário também da nossa brava Rádio Nacional e a nossa Rádio MEC. Rapidinho, vou trazer para vocês os jingles e as aberturas da década de 50 um dia para uma leve degustação. Um minuto para encerramento, professor. Dia 12, aniversário do Juscelino Kubitschek. Em 1977, o apartheid aniquila. Quem? Steve Biko. Steve Biko. E em 96 morre Geisel, que foi o presidente que começou o processo da abertura. Dia 13, então, grande compositor também. Bossa novista. Nosso querido compositor Marcos Vares. Não é verdade? Falar de então. Olha só, 1966, então, foi implantado o Fundo de Garantia. E em 93 morre Austrasésimo da Ataíde. Esse cara também foi fantástico. Em 96, Israel e a Palestina firmaram um acordo de paz. Precisam retomar urgentemente. E tem que retomar urgente. Posso acelerar aí, professor, que o tempo já esgotou? 1927, morre Isadora Duca, iniciadora da dança moderna. 1935, dia 15, aprovadas as leis de Nuremberg.
16 de setembro, aniversário de Marcos André Meu vizinho Zimmermann. lá de Itaipuaçu, vizinho. Aniversário de bacana. Lupicínio Rodrigues. Dia do Caminhoneiro, Dia Mundial da Preservação Camada de Ozônio. Em 1907 nascia no Recôncavo Baiano Dona Canoa, mãe de Caetano Salve, Dona e Canoa. de Salve, Betânia. 1955, dia 16, golpe derruba Perón na Argentina. E para encerrar, no dia 17, aniversário de Marina Lima, aniversário de Rademar de Sá. Companheiro, Itaipuaçu também. E 17 de 1946, aprovada a terceira Constituição da República. E com essa efeméride eu me despeço. Perfeito. Por favor, querido Furtado, Esses moços, pobres moços, saudações rubras. tricolores. Por favor, companheiro Arlindo, Boa noite a todos e que Deus nos acompanhe. grandes barradas. Saudações tricolores, que eu não dei no início, é minha frase de praxe. Brasil sempre. Perfeito, sendo assim, estamos chegando ao final de mais um programa Setor Privado Mobilizado. aqui na Rádio Petroleira. Questão de soberania. Sonato Candal, apoio técnico do Castelinho DJ. Estaremos de volta na próxima terça-feira a partir das 19h30. Aqui música, informação e prestação de serviços. Pela sua audiência, muito obrigado e até o próximo programa. Até lá! Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão 29, hein? e esquecer que Começou está com 20. desempregado. Você